Olá meus amigos, estamos aí para fazer mais um vídeo. Conto com você para que compartilhe este vídeo, né? E assina o nosso canal. Estamos aí com a Gislene, lá de Cachoeira do Campo, André de Santa Luzia, Jerônimo lá de Natal, né? A cidade maravilhosa, estado do Rio Grande do Norte. Jerônimo vai responder a pergunta da Gislene e vai responder também a pergunta da nossa irmã aqui de Santa Luzia. Bom, tema interessante, né? Muito interessante, nós vamos falar hoje, né? Tão interessante, nós vamos falar sobre o coronavírus que está acontecendo no nosso Brasil. É muito interessante. A gente vai colocar o áudio aqui para vocês verem e daqui a pouco nós vamos ter o Jerônimo respondendo. O Jerônimo vai participar, né? Nós vamos ter o vídeo do Jerônimo respondendo. E vamos pedir Jerônimo também a colocar algumas imagens de Natal, né? Essa cidade linda que tem aí, né? No Nordeste do nosso Brasil. Cidade maravilhosa, tive a oportunidade de conhecer, né, lá em Natal, e nós vamos compartilhar esse vídeo, né, fazer uma coisa bonita para vocês aí. Então vamos à pergunta da Gislene. Pode perguntar aí, Gislene, o Jerônimo está disponível para responder você. A espiritualidade inferior tem alguma influência sobre nós diante desse vírus? Se teve influência, se tem, né, a espiritualidade inferior. Até antes do Jerônimo dar a resposta, eu gostaria de fazer também um pequeno comentário, né? Olha, a gente acha que esse vírus foi criado pela espiritualidade inferior. O que é um vírus, né? Um vírus, existe um vírus, um princípio inteligente, sim. Por que não? Porque ele, na verdade, ele só vai passar a viver quando ele se encontra dentro de nós. Interessante, né, gente? Ele só passa a viver quando ele encontra dentro de nós. Quando ele só manifesta, ele passa a existir só quando ele está dentro de nós. Olha que coisa interessante, né? Antes dele estar dentro de nós, ele não existe. Ele só pode existir quando ele manifesta dentro de nós. E ele só vai existir quando está em nossa célula. Na nossa célula ele começa a multiplicar. Mas o Jerônimo tem mais explicação para isso aí, né? E ele tem explicação de explicar na parte física e na parte espiritual. Porque o Jerônimo é um escritor também. Ele tem uma obra escrita aqui pela editora e distribuidora Chico Xavier. Quando eu falo aqui pela editora Chico Xavier, inclusive eu estou gravando aqui dentro do estúdio da editora e distribuidora Chico Xavier. Na verdade, gente, eu sou o fundador dessa instituição, né? Sou fundador do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, sou fundador da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, né? E o Jerônimo é um médium, né? E um escritor aqui da nossa editora, né? E ele vai colaborar conosco respondendo, né, esta pergunta da nossa irmã, né? Das nossas irmãs que fizeram essa pergunta tão interessante para nós, né? E vamos aguardar a resposta do nosso irmão Jerônimo. Olá pessoal de Minas Gerais, do Brasil, Isoldino, a vocês que fizeram a pergunta, grande abraço a todos. Quem te conhece não esquece jamais, ó Minas Gerais. Meus irmãos, a pergunta 737 do Livro dos Espíritos nos diz que é feita a pergunta por Allan Kardec, que diz: por que Deus permite à humanidade esses flagelos destruidores? E os espíritos respondem:
para que vos possais progredir mais depressa. Ou seja, gente, esse coronavírus, ele é uma ação que está existindo sobre a humanidade natural. É uma consequência natural, porque nós, seres humanos, nós trabalhamos com a natureza diferente do que os animais irracionais trabalham. Então isso vai sempre gerar consequências. Algumas pessoas estão com algumas teorias, mas nós temos que entender que nós somos animais racionais. Existem os animais irracionais. Então nós somos o bicho também. Nós temos o nosso lado animal. É permitido que o homem trabalhe até o limite das suas forças. Mas se eu quiser dirigir um caminhão 3 noites seguidas, eu também sou bicho, eu também sou animal. E o meu lado animal também existe na minha vida. E o meu lado animal, quando vai chegar uma hora que ele vai dizer, eu vou dormir, e eu quero dormir, e vai dormir. E o caminhão capota. Então a gente tem que respeitar o nosso lado animal. Tem que respeitar a nossa alimentação. Tem que respeitar como nós cuidamos da natureza. Isso tudo desse vírus é consequência disso. E vocês lembram que em 1971 e 1972, o Chico Xavier, na entrevista à TV Tupi, com áudios compilados a livro por Saulo Gomes, vocês lembram que ele falou depois de julho de 2019, algumas pessoas dizem que o Espiritismo não estabelece datas, mas em toda regra existe uma exceção, e Chico Xavier estabeleceu uma data. Se depois de 50 anos da ida do homem à Lua, o homem não se modificasse, a natureza iria reagir. E isto é uma reação da natureza, gente. É uma reação natural. E poderão vir existir outras se não houver a nossa mudança moral. Quantos mil sacos plásticos nós jogamos por dia no lixo? Essas águas acumuladas, essas águas de esgotos não tratadas, pode surgir outra pandemia. Então essa é uma das respostas mais racionais. E a segunda pergunta é a nossa questão espiritual, o nosso lado espiritual. Ele vai influenciar no vírus? Sim, claro. Mente são, corpo são. Se você está bem espiritualmente, você sempre vai conseguir superar uma doença. Se infelizmente através da vida nós adquirimos diabetes, através até de dívidas passadas, ou se a nossa saúde é comprometida, é a questão que nos fala de que nós temos um potencial de vida, mas se nós causarmos excesso ao nosso corpo, nosso potencial de vida diminui. Então os cuidados com a saúde vão definir a nossa resistência ao vírus. Nesse momento eu peço a todos que nós possamos abraçar a ciência, nós possamos dar vez à ciência, porque a ciência irá nos ajudar muito em relação a esse vírus. E manter o pensamento positivo, pensar em coisas boas, ter o cuidado necessário, vai nos livrar de nós não desencarnarmos nessa pandemia. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. Abraço.